Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Luciana e hoje estamos aqui na casa de uma das participantes, né, do projeto do Alex King, Olhos que Emocionam. Tudo bem? Tudo bem, Lu. Simone? Oi, tudo bem? Tô aqui, invadindo tua casa, deixa eu saber um pouquinho da tua história. Então vamos lá. Como que tá? Tudo bem. Podemos começar? Vamos sim. Bom, para quem ainda não sabe, esse projeto do Alex, a gente está falando do tema, né, do empoderamento feminino. Primeiro, eu gostaria de saber, tem várias coisas aqui que eu quero saber, mas quando eu fiquei sabendo que você estava participando, eu fiquei, assim, muito feliz e muito honrada, porque essa pessoa é muito tímida, né? Que coragem! O que deu essa coragem aí pra você? Na verdade, tímida de fato eu não sou. O que eu brinco é que eu não sou amostrada, né? Eu converso, tá? Mas essa questão de foto, vídeo, não é minha vibe, né? Mas assim, quando o Alex falou do projeto, faz parte ele fez um convite pensando pelo fato de eu ser filha de negro, eu sou uma afrodescendente, branca afrodescendente. E além de tudo, a gente falou um pouco fala do empoderamento feminino, né? Então ele sabe da minha trajetória. Aí quando ele me fez o convite, eu fiquei um pouco acanhada por conta de não me ligar muito nessas questões de redes sociais e tal. Mas o projeto eu achei lindo e uma honra fazer parte dele. Eu queria poder estar aqui com você, conhecer um pouco da tua história. Fala um pouquinho, a gente vai saber seu nome, sua idade, profissão. Vamos lá. O meu nome é Simone, a idade vamos pular, né, gente? Eu já sou madura, mas deixa pra lá. E eu sou... eu mudei de profissão recentemente, por opção mesmo. Sou professora de inglês e pedagoga, atuo na área já. E acho que é isso, não sei o que mais dizer. Pergunta mais. Você falou de ser filha de negros, né? Conta um pouquinho pra nós essa história, fala um pouco do seu pai, da sua mãe, dos seus ancestrais. Na verdade, a minha família é uma mistura materna, né? Porque paterna, a linhagem que eu conheço até os meus avós, eles são europeus. O meu avô é português, a minha mãe é espanhola. Meu avô é português e a minha avó é espanhola. Então meu pai era um português nascido aqui no Brasil, mas era vermelhão e tudo. E a minha mãe é uma mistura muito grande, né? A minha avó é filha de indígena com portugueses, o pai dela tinha uma linhagem africana, a minha mãe é negra. Então meu pai é branco, minha mãe é negra. Só que essa questão nunca foi um problema pra mim. Olha que lindo. Nunca foi. Quando a Alex, a gente fez um bate-papo, a gente conversou um pouco com as outras meninas, a gente fala da questão do preconceito. A gente sabe que o preconceito existe na sociedade por uma série de questões, mas falando a respeito desse momento, né, da realidade do projeto e o porquê, um dos porquês que eu fui escolhida é por ser uma afrodescendente. Eu nunca sofri preconceito por ser filha de negro. Mas por que digo isso? Eu fui cercada de tanto amor que nunca fez diferença. Então assim, eu não sofri preconceito por parte de amigos, quem quer que fosse. Somente o estranhamento, isso sim. Nossa, sua mãe é negra, eu acho até engraçado, visto que a gente mora num país miscigenado, né? Aqui no Brasil é uma mistura incrível, as pessoas ainda se assustam, porque até o moreno não se identifica como afro. Bom, eu respeito, mas pra mim, eu fui criada de forma tão natural. Meu pai, descendentes de europeus, nunca fez menção de forma alguma de forma ofensiva. Minha mãe também não fazia nem brincadeira pejorativa. Eu fui criada com muito amor e muito com a consciência do respeito ao outro. Então isso pra mim nunca fez diferença. Eu sei que existe, sei que é uma realidade. Esse estranhamento de algumas pessoas quando vem a cor da minha pele e falam, você é filha de negro, pra mim é estranho as pessoas não compreenderem no país que a gente vive. Mas sofrer um preconceito por conta disso, eu nunca fui. Eu acho que uma grande blindagem foi a minha forma de criação, que é o mesmo, foi o que eu falei pra vocês, o amor da minha mãe e do meu pai, e essa cultura do respeito que minha mãe sempre empregou em relação às pessoas. Sabe, sobre as diferentes formas de viver de cada um, enfim. Então, pra mim, família é a base. Então, dizer que eu sofri preconceito por ser
afrodescendente nunca. E eu não entendo como as pessoas se espantam. Só isso que pra mim é engraçado até às vezes. Você entrou nessa tese, agora veio na minha mente, nem quando criança, na escola, na sua infância. Não, aí sim teve o período que eu era muito tímida. Até a adolescência eu era bem tímida. Depois não, depois dos 15 anos eu fui me soltando mais por trabalhar muito cedo, me soltar e começar a viver, ter que viver de uma forma mais, me expressar mais. Mas quando eu era criança, que eu era muito tímida, eu comentava, mas foi o que eu falei, se de alguma forma aconteceu, eu não lembro, porque nunca fez diferença. Gente, eu amava tanto a minha mãe, na verdade eu amo tanto a minha mãe, ela não é presente mais, ela já faleceu, que não faz diferença. Pegando essa deixa que a Simone está falando da infância, por incrível que pareça, a gente é amiga de infância. É verdade. A gente tem 7 anos, a gente não se vê. Né? Eles falam aqui nos brincávamos de boneca, né? Com muita alegria. Tá rolando até uma nostalgia aqui. E vale lembrar que eu também sou. Né? Minha mãe é negra, eu sou filha de preto, pai filho de espanhol. E isso é muito parecido. Eu não sei se em algum momento da sua vida você sentiu essa vertente de preconceito por cor da pele. Eu não senti, talvez por isso, pela blindagem mesmo, essa questão do amor e do respeito. A questão eu não sinto, é a mesma coisa que você. Quando tinha alguma situação que eu estava na companhia da minha mãe, ou até hoje mesmo, que eu converso com ela, que eu falo mãe, as pessoas, mãe, e ela estranhamento, né? Que a gente ela brinca, ela fala, essa é importada. Eu importei ela. Mas eu percebo que as pessoas não me aceitam como negra por ter a pele clara. E eu sou. Isso, acontece isso também, das pessoas falarem assim, eu trabalho na educação, então quando a gente fala assim, eu sou afrodescendente, por quê? Porque eu assim, né? Porque eu sou filha de negros, aí sim vem aí sim, tá. Mas pra mim é muito natural, visto pelo país que a gente vive, que são indígenas, africanos, aí todos os imigrantes europeus que vieram no século passado e agora ainda não para de chegar imigrantes, então pra mim não fez diferença de verdade. E até o meu filho, que eu comentei com o Alex, o Murilo, ele é branco, eu perdi meu padrasto recentemente, era um senhor negro, e esses dias eu perguntei pro meu filho quem ele amava mais. Ele disse, meu avô, depois você, depois meu pai. Então, o meu filho é criado da mesma forma, para ele não faz diferença nenhuma, muito pelo contrário. O amor, a referência que ele tem é o avô dele. Basta, né? Negro, não faz diferença nenhuma. Então, tudo é uma questão de cultura também, da gente mudar essa mentalidade. Eu acho que a questão do respeito é fundamental. Cultura, educação, essas coisas. O respeito é fundamental, da gente enxergar o outro e entender que somos iguais, né? Então, quando a gente tem uma ideia de mas eu sou isso, eu sou aquilo, mas acima de tudo somos seres humanos. Sim. E o respeito ao outro. Sim. Porque quem não sente preconceito, quem não sofre pelo preconceito na vida, uma hora pela condição social, uma hora é por não ter o biotipo aceito pela sociedade como perfeito. Verdade. Mas o que a gente está falando aqui, de forma pontual, é a questão de ser negro, né? Então a gente tem que se colocar no lugar do outro, trabalhar empatia, mas são coisas que a gente luta e vai lutar, mas e não pode deixar de lutar. Vai ser sempre, né? Vai ser sempre. Mas a gente não pode deixar de falar, porque é importante bater numa tecla que vai fazer diferença para a sociedade, né? Para todos. Então, diminuir essas questões, quem sabe um dia findar. Bom, você deixou claro que você nunca sofreu, nunca sentiu nenhum ataque. Se porventura sentir, não me lembro. Não me lembro de verdade. Mas cabe aquilo que você falou, a blindagem, a educação e o amor. O amor é para todas as coisas, né? Agora eu quero saber, dentro disso tudo, me fala um pouquinho, antes de eu entrar nesse assunto, eu quero saber qual foi o seu envolvimento com o Alex. Qual o seu conhecimento com o Alex? O que é o Alex? Como que é o Alex? O que é o Alex para você? O Alex, ele é um artista incrível, além de... Pode falar. Ele é meu primo, né? Então eu sou mais velha do que ele. Eu vi crescer, vejo o trabalho dele desde sempre, a vertente artística que ele tem. E eu sei a paixão pelas coisas que ele tem, o engajamento quando ele quer fazer um projeto. E esse projeto de empoderamento feminino vem falar, que ele estava conversando comigo, na questão assim de mostrar tanto a questão da cor e do preconceito, quanto principalmente mulheres comuns que tiveram
momentos difíceis na vida, mas que se superaram, que todo mundo é capaz. Então levar, porque ele estava falando, é muito fácil a gente levar alguém que é um ícone como uma referência, mas uma pessoa comum para empoderar o outro, para falar, não, para quando o outro vem e fala assim, eu também consigo, né? Então, aí quando esse projeto eu achei muito lindo, de verdade. E é o que você falou, acaba pegando como exemplo, né? Não se vitimizando, porque às vezes a gente fala de mulheres ou de negros, não sei o que, a pessoa fala, tá se vitimizando. A gente sabe como é difícil, né? Ninguém está aqui defendendo homem ou mulher, nós estamos aqui falando da raça, né? Que ninguém pode falar também da raça. Hoje você tem que escolher a forma de falar, preto, negro, raça, né? Tudo ofende. E a gente sabe que é muito difícil. O que me chamou a atenção em estar hoje aqui falando, quando ele me convidou, ele falou, é a Simone. Eu falei, poxa, que legal, vamos lá. E como eu te conheço desde a infância, e eu, assim, como a gente pegou caminhos diferentes, você ficou adulta, eu também, você casou, teve filhos, eu também, enfim, cada um teve que conquistar o seu espaço. E eu fiquei muito feliz de saber que você está bem, né? E eu queria que você falasse um pouquinho, como você entrou no assunto, do crescimento, do empoderamento, que hoje as mulheres podem tudo, sim. Não devemos perder a feminilidade, né? Porque às vezes as mulheres estão aí se brigando um pouco, batendo de frente um pouco com as coisas que não convém. Mas passa pra gente um pouquinho da tua história, como que foi quando você se encontrou como mulher, essa mulher forte, né? Eu te via tão sensível, você era a chorona. Meu caramba, lembra disso, né? E hoje você é uma guerreira, uma mãezona, o homem e a mulher da tua casa, né? Você cuida de tudo, mãe solo, né? Porque eu também sou. Pai, né? As pães, são os pães. Conta um pouquinho, porque eu acredito, Simone, que muitas mulheres, quando assistir esse vídeo, pode estar num momento frágil, achando eu não sou nada, eu não consigo. E eu acho muito importante a gente passar um pouco essa história para as outras mulheres, para se espelharem e falar, como você falou, eu consegui, ela vai conseguir, todas nós podemos conseguir. Na verdade, a vida de todo mundo é feita de altos e baixos, né? Eu falei pra vocês que eu era muito tímida quando nova, depois eu trabalhei numa série de coisas, fiz uma universidade, fiz administração, atuei, mas enfim, algumas pessoas passam por picos de transformação, e esse que foi o que aconteceu comigo, que não foi o fim do mundo, mas foi muito forte pra mim. Então, assim, me casei, fiquei um tempo casada. Quando meu filho tinha 2 anos de idade, eu me separei. Foi uma separação difícil, porque eu moro num lugar onde eu não conhecia ninguém. Eu morava recentemente num lugar. Eu era muito apegada, sempre fui muito manhosa mesmo, com a minha mãe, com as minhas irmãs. Eu tenho outras irmãs e todos moravam longe de mim. Então eu me senti sem chão, sem trabalho. Até então você tinha aquela proteção familiar, sim, né? Todo mundo sempre junto, trabalhei, mas assim, eu quis ter meu filho, tive meu filho, fiz a minha reserva, falei, vou ficar um tempo com ele até ele crescer, já que eu tive ele tarde mesmo. Quando eu voltar a trabalhar, mas foi num momento de separação, foi um conflito, foi uma questão emocional muito forte pra mim, mas e sempre fui muito apegada à minha mãe. Até seria mais cômodo, vou pra casa da minha mãe, mas não sei, é um sentimento de assim, eu sempre toquei a minha vida, sempre trabalhei, sempre estudei, mas naquele momento eu quis continuar o meu caminho a partir daquilo. Não é que voltar pra casa da família é regredir, mas não é fácil. Então eu decidi ficar aqui, aí tive as lutas, claro, no sentido de o que eu vou fazer, para onde eu vou, por onde começar. Conheci pessoas incríveis, mulheres, isso que você está falando, que dividiram suas histórias, que conseguiram brilhar mais ainda, porque, gente, ninguém se apaga, a gente tem uma força para criar tudo que a gente quer, tem que ter força, coragem e lutar. Aí 1 ano depois, a minha mãe, do qual eu era muito apegada mesmo, apegada, essa é uma palavra que a gente não deve nutrir, porque o apego dói muito, né? Além de amá-la, eu era apegada. 1 ano depois a minha mãe faleceu. Então eu me vi numa situação assim, eu moro num lugar onde eu não tenho família próximo, com um filho pequeno, e agora, José, o que eu vou fazer? Mas eu
eu, no meu modo de ver a vida, eu não tenho religião. Mas eu penso que, assim, no meu conceito, que minha mãe tá lá, sabe, num plano divino, superior, muito maravilhoso, torcendo por mim. Então eu coloquei na minha cabeça o seguinte, ela tem orgulho da minha força e ela vai se orgulhar mais ainda. Então eu não desisti. Mesmo que às vezes a gente queira desistir, porque como uma pessoa não é fácil viver, mas sozinho recomeçar. Então aconteceram N coisas. Fiz um vestibular numa universidade super boa, passei dentro de um processo gigantesco de candidatos. Eu passei, fiz a minha universidade gratuita, teve as suas lutas, ia para lá e para cá com meu filho, porque eu tinha que levar ele para a cidade onde minhas irmãs moram, para que eu pudesse ir para a faculdade. Tive a ajuda de uma amiga querida, que é como se fosse uma irmã hoje para mim. Então, mas foi um processo, foi um tempo, levou um tempo. Mas você colhe os frutos depois. Tem que ter objetivo mesmo, tem que ter foco, mesmo que a gente fala, oh meu Deus, eu não tô aguentando, aguenta. Tem que ter força. Isso que hoje eu entendo a palavra resiliência. É você continuar lutando, entender que a sua hora vai chegar e fazer o melhor para que isso aconteça. E as coisas acontecem. Simone, pegando o gancho. Simone, então assim, dentro de tudo que você está falando, você teve um foco de alguma mulher, alguém teve uma representação, você teve uma referência. Uma referência. Tive a minha mãe, a minha avó. A minha avó, uma força incrível, uma mulher que era analfabeta, ela costurava com uma destreza assim surreal, mas principalmente a minha mãe. A minha mãe estudou pouco, por não ter opção, ter que parar de estudar, mas era uma pessoa que hoje eu ainda digo isso, foi a pessoa mais incrivelmente inteligente que eu conheci. Falava muito bem, era muito inteligente por ela mesma, porque ela tinha interesse em conhecer as coisas. Uma pessoa super simples, às vezes poderia ser apagada porque ela deixou que o sofrimento apagasse, então ela não se relacionava muito com as pessoas, não saía de casa. Isso sim foi triste nesse aspecto, mas a minha mãe era uma pessoa incrível, que se dedicou para viver, para nos criar. Então assim, para mim a força dela é a minha referência. Ela é o meu exemplo de mulher. Eu falo, eu tenho a intenção de chegar próximo que ela foi, a mulher que ela foi. Próximo, porque eu acho que é impossível. Um ótimo exemplo. Sim, né? Isso é muito bom. Como já sabemos que você trabalha na área da educação, eu tenho uma pergunta aqui que eu gostaria de saber muito a sua opinião sobre essa lei da obrigatoriedade de ensinar, né, a cultura afro nas escolas. Qual a sua visão dentro disso? Eu acho que é fundamental. Como que a gente vai negar as nossas raízes, gente? Eu não estou falando isso porque eu me declaro afrodescendente por ter consciência que minha mãe é negra, mas entender que o povo brasileiro é miscigenado. Quem são as pessoas que vieram povoar aqui? Primeiro, temos os indígenas, sim, porque essa lei ela vem também falar dos indígenas. Então, assim, os indígenas, aí vieram os europeus, os portugueses num primeiro momento, que vão trazer os africanos. Aí acontece essa mistura. Como que a gente vai negar essa origem? A história, né? Não dá para negar. Então, assim, tem que falar sobre isso. Algumas pessoas podem questionar o Dia da Consciência Negra. Tudo é direito de ser questionado. Mas, na minha visão, é útil, é necessário, é preciso. Né? Eu não posso negar isso para as crianças. A gente não pode negar. Como que a gente vai... Para a gente saber quem nós somos hoje, a gente tem que entender nosso passado. A nossa cultura histórica ela faz parte de quem nós somos hoje. E para que não se perca amanhã. Então, eu acho que é fundamental isso ser ensinado nas escolas. Então, você apoia, você acha legal, interessante? Com certeza, não dá para apagar a história. Bem legal. Vamos... Falam que isso não existe mais, mas a gente é mulher, a gente sabe que existe sim. Fala um pouquinho pra gente o que você acha da desigualdade em relação ao espaço da mulher na sociedade. É menor, assim, em termos de aceitação, hoje a gente sabe que já tá uma coisa mais... Melhorou bastante, mas ainda existe. Sim, a gente sabe que até em algumas empresas, né, as oportunidades elas acontecem para cargos de chefia, caso seja um homem,
A gente sabe que às vezes uma mulher perde um trabalho. Eu tenho uma história assim, nesse período, enquanto eu estava em formação até começar a atuar como professora, eu fui numa entrevista, me dei super bem na área administrativa, mas eu fui dispensada porque eu tinha um filho. A mulher me disse exatamente isso. A pessoa que me entrevistou: infelizmente, eu não vou te contratar porque você tem um filho pequeno e não tem parentes que moram perto de você. Então, independe de quem eu fosse, independe de qualquer coisa. A gente vê que são limitantes. Você tem um filho pequeno, você ser separado, ou você pode engravidar. Então, e além dos cargos, os grandes cargos que são normalmente ocupados por homens, melhorou, diminuiu, mas ainda tem muito que se lutar para equiparar essa situação, né? Para que a gente tenha esses outros direitos. Né? Então, para isso a gente tem que continuar também colocando nossa voz, cobrando para que as coisas comecem a equiparar, que as oportunidades sejam maiores. E é lógico, não é só cobrar, né? Eu tenho vontade de chegar no objetivo, por que não? Tem tanta mulher incrível que são grandes CEOs, são grandes escritoras, são grandes N coisas. Você também tem que ter sua postura e buscar seu caminho, né? As pessoas também acabam confundindo um pouco, né, Simone? Tipo, agora assim, fugindo um pouquinho do foco, mas não fugindo, que a gente fala assim, igualdade. Mulher é mulher, óbvio, homem é o homem, a força dele é muito maior que a nossa, mas isso não quer dizer que a gente não tenha condições de ser uma mestre de obras fantástica. E muito bem feita. É o que a gente está falando, é questão de lutar, trilhar o seu caminho de ação e tentar essa oportunidade, mas que o mercado e a cultura também criem essa noção de oportunidade. Isso é muito interessante. Vamos lá. Como você se sentiu quando você foi convidada a participar desse projeto Os Olhos que Emocionam? Então, eu me senti privilegiada, fiquei muito contente, e foi o que eu falei, eu não tenho esse hábito de me expor, assim, nem em fotos, redes sociais, essas coisas, não é minha vibe, na verdade. Eu me exponho de forma diferente, na frente das pessoas falando, né, que eu vendo meu peixe dessa forma, não só agora como educadora, mas antes, porque faz parte da nossa vida. Você vende seu peixe por ganhar pão. Mas o encontro foi lindo, são pessoas que de diferentes atuação, assim, mas muito acolhedoras, as meninas lindas e muito divertidas. Um espaço muito diferente da minha realidade, porque muitas ali já são dançarinas, se conhecem de espaços de escola de samba, mas foi um momento muito maravilhoso, delicioso mesmo, diferente e que me fez bem. Existem sonhos e medos? Sempre haverão. Eu acho que o medo ele é bom para te limitar, para você não avançar como louca. Mas ele não pode também te limitar a não viver. E sonhos, claro, tem que sonhar para que a gente transforme, né, a nossa realidade. Sim, sonhos a gente não segue adiante, eu acho. A gente não vive, a gente só vegeta. E eu tenho sonho sim. Que bom. Eu tenho algo assim para te mostrar, esse vídeo. E o que ele passa para você. Deus para o azul no infinito, na terra, o azul no infinito, faz a terra espelhecer. Elas estão lá no céu, terceiro ponto, né? Com certeza, devem estar vendo. Emocionou? Faz juízo ao projeto, até eu também. A pessoa que eu mais sinto azul no céu escureceu. Mas ela sabe que ela deixou um legado incrível aqui e que a gente vai fazer o melhor que puder fazer, sim. Foi muito bom falar com você. Nossa, mas não tem como encerrar essa conversa sem você deixar um recado para essa nova geração de mulheres que possa se espelhar, seguir um pouco um propósito de vida,
né? Eu até vim conversando com o Alex no caminho, falando sobre a gente, e como isso é importante, né? Porque às vezes a gente acha que não, mas tem sempre alguém se inspirando na gente. Deixa um recado para essas mulheres aí, para elas. Olha, gente, sejam independentes, aceitar ajuda é uma coisa, ajuda é uma palavra, às vezes é um alimento também, não tem que ter vergonha, mas não sejam dependentes de uma situação que possa ser desgastante para vocês. Por que a gente fala? Por que ela se empoderou? Enriqueci? Não, quem sabe amanhã, né? Mas por que a gente fala ser forte? Porque se chegou até agora? Porque quem acompanhou sabe que não foi fácil. Mas eu me mantenho firme. Transformou muita coisa na minha vida porque eu quis e lutei. E vai transformar mais. Não para provar algo para alguém, para mim mesmo. Empoderamento é isso. Se alguma coisa na sua vida te fragiliza muito, nada é por acaso, eu acredito. Mas é sempre pra gente olhar pra dentro, sabe? Eu falei pra vocês que eu não tenho religião, mas eu acredito na força de Deus dentro de cada um de nós. E ela não é minha, eu acredito que ela é de todo mundo. É uma força transformadora que você tem que acreditar. Da sua maneira, como você achar melhor. Mas saiba, existe uma força maior torcendo por você sempre. E mesmo que você não aguente, chora, toma banho, no outro dia levanta e começa tudo de novo. Porque vem sim, o retorno vem, positivo, negativo vem. As adversidades, elas não são para derrubar a gente, são para nos deixar mais fortes, para Evoluir, né? Para nós evoluirmos, exatamente. Algumas coisas fazem parte eu acho que da nossa história. Outras são as pessoas que provocam para você por escolha delas. Mas a gente pode e deve transformar tudo. Viver no vitimismo não te ajuda. Você fica numa caixinha e não sai daquilo. Então eu vou arrumar, vou me escorar em alguém, eu vou ficar numa situação de dependência. Não, receber ajuda é uma coisa. Situação de depender do outro é diferente. Se você, sabe, tudo tem que ser muito passageiro. Mas o que eu quero, para fechar mesmo, dizer para vocês é que todo mundo pode. Eu consegui, tantas mulheres maravilhosas que eu cruzei no meu caminho, tantas histórias lindas, sabe? De pessoas, às vezes, que tinham uma vida muito abastada e perderam tudo, sabe que é tudo? E começaram sem se importar, porque os olhos do outro não importa quando te julgam. Nossa, fulano, não importa. O importante é você estar em paz com você mesmo e saber que você conseguiu. Dinheiro é passageiro, mas a vida é sua e você pode fazer uma vida muito melhor e mais verdadeira. O importante é isso. Isso dá pra escolher, né? Dá. Mônica, que prazer. Obrigada, meu amor. Vamos brincar? Viver é superar. Né? O seu limite, cada um com a sua história e o respeito acima de todas as coisas. Verdade. Agora a gente vai tomar um cafezinho, né? Vamos, tá cheiroso, né? Muito bom estar aqui. Nós somos os olhos que emocionam.